Olá, tudo bem com você? Não interessa pra você, palhaço. Hoje vou falar sobre a nova onda do verão, a inteligência artificial generativa. Empolgante. Com a popularização de ferramentas como o ChatGPT, as soluções de IA se tornaram nossos assistentes digitais, ajudando a escrever e-mails, textos, entender e depurar códigos, aprender de forma simples temas complexos ou simplesmente dar asas à nossa criatividade. É uma revolução que está mudando a forma como trabalhamos e interagimos com a infinidade de informações desse vasto mundo digital. Mas aí eu te pergunto, quando compartilha documentos profissionais, um trecho de um diário pessoal ou uma pergunta sobre uma condição de saúde com estes serviços, você tem noção do que realmente acontece com esses dados? Não sei. Então se liga nas ideias do coach, que mostrarei os riscos ocultos destes pequenos emissários da Skynet e apresentarei alternativas para garantir que suas conversas, curiosidades e baguncinhas permaneçam na miúda. Glória! A facilidade de abrir um site e interagir com uma IA poderosa é inegável, mas qual é o preço que está sendo pago por toda essa conveniência? Estou lhe respondendo, não sei. A maioria dos serviços em nuvem, especialmente os gratuitos, utilizam suas interações para treinar e aprimorar seus modelos. Na prática, cada pergunta que faz, pedaço de texto que submete para revisão e cada ideia que debate pode ser incorporada a um vasto conjunto de dados que alimentará a próxima geração dessas soluções. Isso significa que estará basicamente trabalhando de graça para refinar os produtos de empresas bilionárias. Suas conversas, muitas vezes contendo dados pessoais, profissionais ou financeiros, são armazenadas nos servidores desses caras, o que os torna alvos extremamente valiosos para ataques cibernéticos. E um vazamento pode expor milhões de conversas privadas de seus usuários para bisbilhoteiros de plantão. Existe o risco da IA regurgitar suas informações em uma conversa futura com outro usuário. Por exemplo, o modelo pode acidentalmente vazar trechos literais ou dados sensíveis que aprendeu com suas conversas privadas. Seria algo como um vazamento de memória, que, embora raro, se ocorrer, suas consequências são imprevisíveis. Quem tem acesso aos seus dados dentro da empresa? Por quanto tempo eles são armazenados? São anonimizados? E se são, como fazem isto? Infelizmente, a maioria das políticas são vagas, sem contar que podem mudar a qualquer momento. Você terá que entregar seus segredos e confiar cegamente nas práticas destas corporações. Usar um chat na nuvem é como ter uma conversa confidencial com um assistente super inteligente, mas dentro de uma sala de reunião com paredes de vidro, no meio de uma praça pública, e todos podem ver que estão lá. Dentro dessa sala, há microfones por toda parte e uma equipe de analistas que pode a qualquer momento revisar as transcrições do que foi conversado para fins de controle de qualidade. Tudo que é falado fica gravado em uma memória fotográfica, onde existe o risco, mesmo que pequeno, dela ser projetada por acidente nos telões da praça no dia seguinte. As conversas podem até ser produtivas, mas não confidenciais. Caramba, mano, nem sabia desta fita. Existe uma forma de usar este bagulho com mais privacidade? É claro, meu pequeno lambisgoia. Uma alternativa é rodar modelos localmente, onde em vez de acessar estas ferramentas através de um site, você baixa seus componentes e os executa como um programa qualquer em seu computador. E as perguntas que fizer, textos que fornecer e respostas que receber não serão enviados para servidores de terceiros. Seus dados não serão usados para treinamento, não podem vazar de um data center remoto e nem poderão ser acessados por funcionários de outras empresas. Fazer isto é como demitir o assistente da sala de vidro e contratar um gênio que mora e trabalha dentro da sua casa em uma sala segura, à prova de som, sem janelas e sem conexão
conexão com a internet. As conversas serão privadas, o controle sobre as regras do que ele poderá ou não fazer será seu, além dele trabalhar exclusivamente para você. Para criar seu próprio assistente de IA privado, você precisará de dois componentes fundamentais. Deixe-me ligar o modo lúdico e usar analogias para facilitar seu entendimento. O primeiro é o modelo, que seria algo como o cérebro. Este é um arquivo geralmente com vários gigabytes. Ele contém seus pesos e parâmetros, que são essencialmente todo o conhecimento e a estrutura matemática que a IA usa para entender e gerar textos. O segundo é o cliente, que seria o corpo. Este é o programa ou aplicativo que executa em seu computador. Ele hospedará o cérebro, fornecendo os recursos do seu hardware para que ele funcione e te fornece uma interface que pode ser de linha de comando ou uma janela com o chat para interagir e conversar. Com isto em mente, vamos explorar estes componentes um pouco mais. Graças à comunidade de código aberto, temos acesso a uma variedade de modelos também conhecidos como Open Weights, onde gigantes de tecnologia e startups disponibilizam seus modelos treinados para que qualquer pessoa possa baixá-los, usá-los e até mesmo ajustá-los. Empresas como a francesa Mistral AI e norte-americanas como a Meta e o Google são alguns dos principais nomes que impulsionam esse ecossistema. A Mistral, em particular, se destaca com seus modelos poderosos e eficientes, sendo uma alternativa interessante às soluções das Big Techs. O site Hugging Face é um dos melhores locais para encontrar o que precisa. Pense nele como uma biblioteca digital pública ou um GitHub para o mundo das IAs. É um repositório gigantesco onde pesquisadores e empresas compartilham seus modelos, permitindo que pesquise, compare e baixe as soluções que te interessar. Os modelos são frequentemente classificados por seu tamanho, medidos em bilhões de parâmetros representados pela letra B, e isto está diretamente ligado à sua capacidade e recursos de hardware que exigem. Temos os pequenos, que são ótimos para tarefas básicas como resumir textos, reescrever e-mails e responder perguntas factuais. São os mais acessíveis, rodando relativamente bem em computadores com 8 GB de RAM. Os médios, ideais para a maioria dos usuários, oferecem um salto na qualidade das respostas, coerência e capacidade de seguir instruções, exigindo cerca de 16 GB de RAM. E os grandes, capazes de raciocínios complexos, programação avançada e tarefas criativas sofisticadas. No entanto, demandam hardware potente com bastante CPU, RAM e uma placa de vídeo com uma grande quantidade de memória dedicada para rodá-los de forma eficiente. Para humanos como você ou pombos como eu, os modelos quantizados são uma alternativa bem mais viável. Pense nisso como converter um arquivo de áudio gigante no formato WAV em um MP3 bem menor, porém ainda com uma qualidade razoável. A quantização é um processo que reduz a precisão matemática dos modelos, diminuindo drasticamente o tamanho do arquivo e a quantidade de RAM necessária para rodá-lo sem uma perda considerável de qualidade. Quando estiver pesquisando no Hugging Face, busque por versões com GGUF no nome, que é o formato quantizado mais popular e versátil para rodar em PCs caseiros. Vale mencionar que esta é uma plataforma aberta, então tenha cautela. Procure baixar modelos de organizações verificadas ou de contribuidores com alta reputação na comunidade. Isto posto, depois que escolheu seu modelo, será necessário um programa para dar vida a ele. O Ollama é uma opção focada em usabilidade e tenta diminuir o nível de complexidade para quem quer entrar neste mundo. Em vez de ficar caçando e baixando arquivos com os modelos, você simplesmente abre seu terminal e digita comandos como Ollama Run Mistral ou Ollama Run Llama 3.1, que ele irá se conectar à sua própria biblioteca de modelos verificados, baixará a versão correta e otimizada, configurará tudo nos bastidores e em minutos estará conversando com a IA diretamente em seu terminal ou aplicativo. É uma das melhores opções para quem quer começar a
para usar chats locais. Com o Cubode.cpp, você terá controle total, mas isto demandará mais trabalho, pois será necessário baixar manualmente o modelo de sua escolha e carregá-lo no programa. Sua interface te dará acesso a dezenas de parâmetros técnicos para ajustar o comportamento da IA, como aumentar o nível de criatividade ou precisão e muitos outros. Além de texto, ele pode se integrar com outras ferramentas, como o Stable Diffusion para geração de imagens ou Whisper para reconhecimento de fala. É ideal para entusiastas com conhecimento avançado que desejam explorar novas soluções criativas. Também é indicado para tarefas específicas, como escrita colaborativa de ficção e outros gêneros literários onde o ajuste fino do comportamento da IA é crucial para obter resultados personalizados e satisfatórios. Apoiado pela Mozilla, o Llama-File combina o modelo e o cliente em um único arquivo executável. Você faz o download, o executa e uma aba em seu navegador se abre com uma interface de chat pronta para uso. Não há instalação, dependências nem configurações avançadas. O número de modelos disponíveis neste formato ainda é limitado. Se usa Windows, devido a limitações deste sistema, arquivos executáveis com mais de 4 GB não são suportados. Existem jeitos de contornar isso, mas exigem conhecimento técnico avançado. Se não quiser esse trampo, você pode usar o Linux. Eu o rodei em minha VM com o Mint. Tem vídeo aqui no canal mostrando como criar a sua. Vale ressaltar que para ele funcionar legal, tive que aumentar a memória RAM desta VM para 16 GB. É recomendado para quem necessita demonstrar ou testar um modelo específico em qualquer computador compatível, de forma rápida e fácil, sem ter que instalar ou deixar rastros do seu uso. E não para por aí, existem outros projetos que merecem destaque. Oriundo da Proton, a empresa suíça focada em privacidade com soluções como Proton Mail e Proton VPN, o Lumo adota uma interface de chat que conta com criptografia de zero acesso. Isto significa que suas conversas só podem ser decodificadas e lidas em seu dispositivo. É uma solução que promete o melhor dos dois mundos: a comodidade de um serviço em nuvem com a descrição de um chat local. Para os mais técnicos e que precisam de soluções específicas, existem projetos de código aberto como o Private GPT. Sua grande vantagem é permitir que você crie um assistente de IA que pode aprender com seus próprios documentos locais de forma offline. Com ele, poderá fazer perguntas complexas sobre seus relatórios, livros ou anotações, sem a preocupação que esses arquivos saiam do seu computador. O Local AI permite que crie uma réplica da API da OpenAI que rodará em sua própria máquina. Isso é útil para usar ferramentas e scripts que foram criados para se integrar com a OpenAI, só que apontando-os para seus próprios modelos locais e privados. O ideal é encontrar o equilíbrio entre privacidade, segurança, conforto e comodidade, pois, como diria o Chorão, cada escolha é uma renúncia, esta é a vida. Sem contar que existe a possibilidade de combinar o uso destas ferramentas e criar diversos perfis de acesso baseado na importância e criticidade das informações que irá compartilhar. Isto também dependerá do seu adversário e modelo de ameaças. Mas para facilitar seu processo de tomada de decisão, vou te apresentar os principais pontos positivos e negativos destas soluções, começando pelos prós. Vamos lá. Seus dados serão totalmente seus. Você decide qual será o modelo, se terá censura ou não, o cliente, as configurações e os parâmetros. Funciona sem conexão com a internet, ideal para viagens ou locais com a conectividade ruim. O software e os modelos de código aberto são gratuitos para baixar e usar. O único custo é o do seu hardware. Você é o dono de suas conversas e do conhecimento gerado. Agora os contras. Requer um computador razoavelmente moderno. A memória RAM é crucial. 8 GB é o mínimo, mas os melhores modelos precisam de 16 ou até 32 GB. Para opções maiores, uma GPU dedicada e com bastante memória de vídeo é um item quase que mandatório. Requer um pouco mais de esforço e disposição para aprender do que simplesmente abrir um site. Você terá que entender conceitos como
modelos, clientes e se acostumar a usar terminais e linhas de comando. A velocidade com que a IA irá gerar as respostas dependerá diretamente do poder computacional de sua máquina e provavelmente não serão tão rápidas quanto os serviços em nuvem que usam supercomputadores em data centers distribuídos pelo mundo. Embora modelos de código aberto, como os da série Llama 3 e Mistral, sejam competentes e capazes de superar algumas opções populares, as versões comerciais de ponta e mais recentes ainda podem ter uma vantagem em tarefas de raciocínio que demandam níveis maiores de complexidade. Aparentemente, a era da IA chegou para ficar. A conveniência dos serviços em nuvem é tentadora, mas não podemos fechar os olhos para os riscos que representam a nossa privacidade. A boa notícia é que ter uma solução poderosa, segura e privada rodando em seu próprio equipamento deixou de ser algo possível apenas para especialistas deste nicho para se tornar uma realidade prática e acessível para usuários comuns, devolvendo a soberania sobre seus dados e ideias. Através dela, será possível desfrutar dessa tecnologia revolucionária gratuitamente sem ter que se tornar o produto. Se quiser um humilde conselho deste velho pombo da cidade de Oz, comece baixando o Llama. Esta é uma das maneiras mais simples, rápida e privada de sentir o gostinho do poder de uma inteligência artificial local. Com ele, em poucos minutos estará conversando com um modelo de ponta da Mistral, da Meta ou outro de sua escolha, com a tranquilidade de saber que a conversa ficará apenas entre você e seu robô de estimação. Agora, se não está a fim de ter este trabalho ou se seu hardware não aguenta o tranco, dê uma chance para o Lumo da Proton. A proteção de sua privacidade digital é um conjunto de escolhas que faz todos os dias. E quando falamos de IA, optar por executar seu chat localmente é uma das ações mais significativas e empoderadoras para te ajudar nesta briga. Eu adoro conversar. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. Até um outro dia. Bom, moçada, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos. Vamos dar fora daqui.